Tá no ar o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick. Hoje, um dia tranquilo, né? Depois de derrota do Atlético, o Coritiba já tinha empatado 2 vezes seguidas em casa. Carneiro Neto e Augusto Mafuz estão comigo aqui no Estúdio Cristal Podcast. A gente vai começar esse programa. Tem muita coisa para a gente comentar e debater, mas antes aquele recadinho para você se inscrever aqui no canal do 12 Esportes no YouTube. Deixa sua curtida, deixa seu comentário. Manda para todo mundo que você conhece o link para a gente começar a chegar em mais gente, no maior número possível aí de fãs de Carneiro e de Mafuz. Olha, não tem outra maneira do que a gente começar esse programa hoje do que falar do Atlético. Mais uma derrota em casa, a segunda seguida, tinha perdido para o São Paulo e agora perdeu do Bahia e foi dominado pelo Bahia do Rogério Ceni no primeiro tempo. Jogou muito mal. Carneiro Neto, vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si, depois a gente comenta tudo que envolve essa partida, mas o Atlético mais uma vez mostra que está perdido, né? Lamentavelmente o Atlético perdeu a dinâmica de jogo. Os jogadores não demonstram personalidade. Parece que eles se sentem melhor fora, contra equipes de menor envergadura técnica, como foi o caso nos jogos, nas vitórias, com o Vitória em Salvador e com o Atlético Goianense em Goiânia. A torcida do Atlético exerce uma cobrança, uma presença, e os jogadores não estão mais à altura das responsabilidades e dos desafios de envergar aquela camisa com a tradição, com o peso que ela tem. E isso dá para notar tranquilamente nos jogos aí com o Corinthians, naquele empate lamentável no final, a derrota para o São Paulo e ontem o totó do Bahia, no primeiro tempo principalmente. O Bahia é um time bem montado, com bons jogadores, jogadores experientes. O Bahia contratou melhor que o Atlético, muito melhor. Os dirigentes do Bahia foram mais competentes na formação do grupo e o Rogério Ceni está se saindo bem. Vejam que o Bahia chegou a abrir 2-0 em menos de 20 minutos de partida. O primeiro gol foi uma brincadeirinha, né? Um toque para lá, toque para cá, a zaga do Atlético completamente desarticulada. E o segundo gol, uma jogada também fácil, eu diria, para o Bahia. O Atlético reagiu com o gol do Iorio, mas o técnico foi muito infeliz na escalação. Ele, não sei porquê, ele não reconhece que o Atlético é um time debilitado, porque ele colocou só um volante, o Gabriel. Precisava de 2 e não 3 atacantes. Ele começou com o Emerson, o Iorio e o Julimar, e isso é uma extravagância, é um exagero para um time que está aí patinando. O Atlético teria que fortalecer isso, no meu entendimento, respeitando as opiniões em contrário. Teria que fortalecer mais, colocar talvez mais um zagueiro ou mais um meio de campo, porque o Fernandinho, o Christian, o Zapelli, os outros que jogam ali no meio de campo, o Eric, ninguém marca ninguém. Essa que é a realidade. Então, um time que está mal estruturado taticamente, tem deficiências graves na zaga, e o ataque inoperante, e dá no que dá. Está numa situação delicada. Ô Mafuz, antes de você começar, um dado bem interessante. A gente fala diversas vezes aqui quanto o Atlético gastou, 80 milhões nessa primeira janela. O Bahia gastou 50. Trouxe o Vitor Cuesta, zagueiro, lateral direito, Santiago Arias, volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas. Jean Lucas fez assistência. O Jean Lucas joga muito. O Everton Ribeiro. Carlos de Penha e teve um atacante que já foi embora, o Estupinhan. Mas assim, contratou muito melhor. Mas quem que toca o Bahia? O Bahia é do Grupo City, tá. Né? Grupo City. Já tem uma expertise aí. Exato. O Atlético não tem nada. Eu vou falar aqui um negócio. Estava prestando atenção no comentário do Carneiro. É a minha opinião. E se você for ver os programas anteriores, é uma repetição. Quer dizer, o Atlético, é aquilo que eu escrevi essa semana, ele anda em círculos. Vai, acaba no mesmo lugar. Vai, e acaba no mesmo lugar. E nós dois, Carneiro, estamos enxugando o gelo. Não, nós estamos bancando o relógio de repetição. Exatamente. Porque nós estamos falando isso desde o ano passado. Agora, né? Nós estamos dizendo que o time do Atlético é fraco desde o ano passado. Que os técnicos são devagar desde o ano passado. O Atlético cometeu o equívoco de não
prestigiar, de não dar força ao Cuca, nunca mais vai encontrar um técnico do nível do Cuca. Então é isso que o Mafuz Então fala. o que acontece? É o mais do mesmo. Mas claro, é o mais do mesmo. E vamos voltar aqui, quinta-feira que vem, vai ter uma derrota no meio do caminho, com certeza, um empate, que não seja contra o Ipiranga, porque aí vai desencadear uma crise muito grande, né? Uma eliminação. Eu sou da seguinte opinião. Mas estreia um técnico inexperiente, Pois é, num jogo decisivo. que é um absurdo. Vamos Um falar absurdo. da contratação do Mas Martim Varini. Mas antes disso, eu quero... E não fiquem, os petralistas não fiquem chateados comigo. Eu tenho a seguinte opinião. O Petralha exauriu-se, o Mário Celso. Eu não vou comparar até porque o problema do Mário não é cognitivo, como é o Biden, mas exauriu-se em razão da sua enfermidade. Ele não tem mais condições de ser presidente do Clube Atlético Paranaense. Presidente na seguinte situação: exige-se do presidente a presença dele, a figura do presidente, A no imponência. vestiário, a imponência, o símbolo do presidente. Isso Petralha não tem mais. Ele está há muito tempo ausente presencialmente do clube, toma decisões por WhatsApp, por mensagens ou por videoconferência. Isso não causa impacto. As suas ordens, elas são ouvidas, mas não são executadas. Entende? E quando executadas, são executadas de forma deficiente. O Mário não tem mais condições de ser presidente do Clube Atlético Paranaense. O Atlético tem uma diretoria, tem o Luiz Alberto Kister, tem o José Lúcio Glombi, tem o Henrique Gaetti. Um deles deveria assumir a presidência do Clube Atlético Paranaense e exercer a presidência. Não é ser um presidente figurativo, como foram os outros na ausência do Petralha. Essa é a minha opinião. Porque aí, nesse aspecto da ausência do presidente, e ontem no camarote da diretoria, Estava na vazio. Liga Arena, estava vazio. Porque existe aí uma cadeia de comando. Se o presidente está com dificuldade de acompanhar, e nós sabemos, né, os motivos e respeitamos, evidentemente, o estado de saúde dele, que parece muito complicado. Mas o Atlético, a entidade, a sociedade, a empresa, sei lá, o título que se dê hoje modernamente a um clube de futebol, não pode pagar esse mico de não ter um diretor da instituição dentro do vestiário, sentado no camarote. Qual é a impressão que esse novo técnico, o Martim Varini. Varini, qual é a impressão será que ele teve? Pô, mas não veio ninguém falar comigo, né? Nem me convidaram para tomar um chimarrão, nada. Então é complicado. O futebol ainda é, basicamente, relação humana. É contato, é conversa, é presença. E isso está faltando, a gente sente no campo. Isso se reflete no time inseguro. Os jogadores não sabem direito o que fazer. A ação e reação do campo é reflexo da falta de um comando efetivo no futebol. Estou falando de futebol. Um diretor de futebol. Porque o Leitão saiu, ninguém sabe quem é que é o executivo do clube. Tem o menino, o Mazuco do futebol, Não, mas teria que ter alguém acima do Mazuco para lhe dar a cobertura que faltou ao Cuca. Então o Atlético está tudo errado. Mas o Mazuco já está na marca do pênalti. Então veja só que situação. Agora abriu a janela, ontem, né? No dia 10 abriu a janela. Alguns negócios estavam encaminhados. O Mário Celso mandou suspender todas as negociações. Por quê? Porque
o Atlético iria investir em reforços na dependência da venda do Bento, goleiro. Não saiu o negócio do Bento por uma diferença de 4 milhões de euros. A Inter de Milão ofereceu 12 milhões por um percentual, 70%, 80%, e o Petralha pediu 16 milhões de euros. Aí os italianos desistiram e não existe uma proposta concreta ou oficial que agrade o Atlético e agrade o Bento. O Atlético não vendendo o Bento não vai ter caixa para fazer grandes contratações que qualquer técnico reclama para a diretoria. Caixa tem, né, Mafuz? Não, caixa que eu digo, não é que... Não, ele não pode ficar gastando também, que ele tem a sua responsabilidade de administrativa. Sua responsabilidade administrativa. Quanto que você pensa que custa o Atlético por mês? Sim, não, é um clube que custa caro, mas assim, Mas reserva para contratar tem. Não, mas eu não sei. Também existe um planejamento nesse ponto. Sim, Nesse ponto eu exalto o Mário Celso Petralha. Ele cuida administrativamente do Clube Atlético Paranaense. Agora, ele não pode também ficar gastando. Já gastou 80 milhões. Mal, né? Jogou fora. Jogou fora esse valor. Em contratações ridículas. Ele e o Márcio Lara. Os dois que assumiram a responsabilidade de formar esse elenco e deu no que deu. Tiveram que renovar o contrato. Aí que está o Mário. Ele agora busca proteção. Eu senti isso na entrevista do Pablo ontem. O Pablo defendendo o Mário Celso. Claro, é a panela, Pablo, Eric, Fernandinho não, o Thiago Heleno. Thiago Heleno teve um contrato renovado ontem. E falhou de novo. E falhou de novo nos 3 gols. Não, nos 3 gols. Nos 3, porque ele é o comandante da zaga, entendeu? Teoricamente. Ele teria que coordenar a zaga. Mas no terceiro ele cabeceou errado. Desviou do goleiro. Então, o que me chama a atenção, voltando às contratações mal feitas, a falta de melhor informação, de melhor orientação da contratação do Zapelli. Porque eu não estou achando mais que o Zapelli é só jovem, inexperiente. Não, ele é ruim de bola. Ele não sabe, ele não tem personalidade, ele não acredita no seu potencial. Ele entra na área, ele sabe levar a bola, ele tem uma certa habilidade, mas ele não chuta, ele não faz gol. O cara, quando é bom, vai e decide, como o Vitor Roque fazia. Com 18 anos. Exatamente. O sujeito, quando é bom, é bom. É que nem essa seleção brasileira. Convoca os caras que são ruins de bola. Ah, mas ele joga na Juventus, joga no Barcelona. Não interessa, os caras são ruins de bola. A seleção tem que ter o top. E não pode só convocar jogador que atua no exterior. Quantos bons jogadores estão no país e não foram lembrados? Então, agora voltando ao Atlético. Então, se o Atlético não vai contratar jogadores e vai colocar um técnico inexperiente e não tem um diretor de futebol, um supervisor, sei lá o quê, de peso, o Atlético corre o risco de ir para a segunda página da classificação do Campeonato Brasileiro. O Carneiro, assim, a gente respeita a história do Thiago Heleno, segundo jogador que mais vestiu a camisa do Atlético, mas essa renovação não dá a impressão de que o Atlético virou refém até do Thiago Heleno? Claro que virou, o Mário. Porque não tem opção na zaga. Mas é para proteção do Mário. Eles fazem o papel do Mário Celso Petralha dentro do grupo de jogadores. O Pablo, Eric e o Thiago Heleno. Mas o Pablo está muito mal há muito tempo também. Exato. Então é panela, né? É panela, é panela. Lamentável. Um clube desse tamanho, com a torcida que tem, com o patrimônio que o Petralha construiu, diga-se a bem da verdade, por imperativo da realidade. Pô, com esse timinho, não dá, amigo. Agora, além da Série A do Brasileiro, tem as duas Copas, né? Temos a Copa do Brasil, que eu acho que é obrigação passar pelo Ipiranga de Erechim, com todo o respeito que os gaúchos merecem. Agora, tenho na semana que vem o Cerro Porteño. Sim, quinta-feira. E é um outro nível de adversário pela Copa Sul-Americana. O Atlético não está preparado, nem emocionalmente, nem tática, nem tecnicamente, para enfrentar esses desafios. Por isso que o podcast na semana que vem vai ser na sexta, que o Atlético joga na quinta-feira contra o Cerro Porteño fora de casa.
playoff da Sul-Americana. Não precisava estar fazendo esse jogo, né? Porque tinha tudo para se classificar entre os Pois primeiros. mas então, reforçando a nossa tese, É. e nós estamos criticando há muito tempo, por que que o Atlético perdeu essa capacidade de ter uma folga, vamos dizer assim, na Copa Sul-Americana? Porque entregou 2 jogos Entregou. dentro da Liga Arena, para o tal do Danúbio e para o tal de Sportivo Ameliano. Meu amigo, esses jogadores, olha, eles não têm condição nenhuma de falar contra as críticas que estão recebendo. No meio disso tudo, Mafuz, teve a saída do Alexandre Leitão, o CEO do Atlético. E assim, é difícil trabalhar com o Petralha, porque ele não, Mas é muito difícil. não aguentou. Quer dizer, embora eu vá ser coerente, o Alexandre Leitão era apenas o executor de ordem, como é o diretor executivo, que o profissional que exerce esse cargo em qualquer clube, que é SAF hoje. O Curitiba já está aí 2 semanas sem o diretor executivo e não aconteceu nada. Nem de bom e nem de ruim. Entende? Eu não vejo também que tenha causou mais um movimento midiático do que impacto dentro do clube. Agora, qual foi o motivo do Leitão sair? Ele começou a cortar a asinha de muita gente. E aí mexe no sistema, né? Porque No as panelas sistema, não são só dentro de campo. exatamente. Parece que existem panelas das grandes, tanto na Liga Arena, na administração, quanto no CT do Exatamente, Caju. Exato. Bom, Por isso que eu entendo que chegou o momento do Petralha ser homenageado e deixar a presidência do Clube Atlético Paranaense. O estádio já tem o seu nome, a história já está contada, já está escrita, não se rasga livros, como ele gosta de rasgar livro do passado. O dele ninguém vai rasgar, porque é uma história bela, bonita, sincera e de fatos verdadeiros. Mas chegou o momento do Mário Celso ele revelar ainda mais o amor que tem pelo Atlético e renunciar à presidência. Chegou a hora de outro assumir a presidência do Clube Atlético Paranaense. para concluirmos esse assunto do Atlético aí, Martim Varini, 32 anos, é o técnico efetivo, né, mais jovem da história do Atlético. Teve o Sérgio Vieira, lá em 2015, que assumiu interinamente, era 3 meses mais jovem, português, mas não surpreende ninguém o Atlético trazer um cara desconhecido. Tem um trabalho na carreira, no Defensor Sporting do Uruguai, auxiliar do Pesolano, no Cruzeiro, também no Valladolid, time do Ronaldo na Espanha. E sabe como é que esse rapaz chegou aqui? Paulo André, né, indicou? Pois é. Paulo André, que trabalhou com ele no Saiu Cruzeiro. praticamente tocado daqui o tal do Paulo André, pelas contratações que fez em 2019. 2021. 2021. 2021, Saiu quase tocado daqui. E ele vem para cá, passa 2 semanas em Curitiba. E como é um do grupo do Petralha, exerce uma certa influência, ajudou na contratação do Vitor Roque pelo Atlético, ele funcionário do Cruzeiro, e indicou esse rapaz e o Petralha acreditou e trouxe. Agora, o treinador, claro, ele está aí, é um profissional, foi chamado, ele tem cara de interino. Essa é a grande realidade. E ele entra numa fogueira. Mas não por causa da idade. Não, porque não tem Não cartel. tem, Não tem envergadura. Um trabalho na carreira, né? Não dá para comparar ele com o Osório e o Cuca, por exemplo, ou o Filipão. Então, com todo respeito, vamos torcer que dê tudo certo, que ele... Ele pode ser um ótimo treinador. Mas tomara que seja campeão de alguma coisa e dê volta olímpica e etc e tal. Muito bem. Como é que ele vai fazer para motivar, para organizar esse time? Comecemos então a fazer uma pequena prospecção. Qual é a escalação do time do Atlético para ganhar do Ipiranga sábado? Alô, Juca, Antonello. Alô, Perrini. Martim Varini. Varini. Alô, Mazuco. Me dá a escalação.
Me dá a escalação. Eu vou aí à tarde hoje, sentamos, e vocês me mostram a escalação. E eu assino embaixo se o Atlético tem ou não capacidade de ganhar o jogo com tranquilidade. Ganhar, eu acho que vai ganhar. Que precisa fazer 2-0 para evitar pênaltis, né? Meu amigo, eles estão escalando mal esse time do Atlético há muito tempo, mas há muito tempo. E aí vai ter uma crítica ao Cuca que não soube usar o Gabriel, o primeiro volante, que o Atlético precisa, todo time precisa de um primeiro volante, né? Então, basta ver aí a Eurocopa, né? A própria Copa América, os times que se classificaram para as semifinais e final, eles têm ótimos primeiro volantes, primeiro e segundo. E o Atlético Paranaense acho que não. Bota aquele bando lá e o Thiago Heleno dançando atrás e vamos nessa. Então fechamos o assunto Atlético, vamos falar de Coritiba, que fez as 2 últimas partidas em casa, de 6 pontos, conseguiu 2. Não vai subir, eu estou falando isso. Você está falando faz algum tempo já. Não vai subir, não evolui também. E agora abriu a janela, vai precisar reforçar. Não vai gastar, não vai gastar pontuais. Também. Não vai gastar. O tal do reforço pontual é um enganador. O Coritiba já está em 10º lugar, tem 20 pontos na Série B em 14 rodadas. Ainda está muito embolado, mas esses jogos que você faz em casa, para quem quer subir, você não pode empatar. Está fora de cogitação subir com esse rendimento. Eu domingo me preparei para ver uma vitória do Coritiba, né? 11 horas da manhã, domingo, pé de cachimbo de ouro. E daí o que acontece? O time do Coritiba é muito fraco. Então a gente sofre com o tal do Atlético, sofre com o tal do Coxa e com o Operário. Esse time do Operário é uma coisa absurda. É um time super bem organizado pelo Rafael Guanais. Ali você vê que tem um técnico, mas os jogadores são de uma fragilidade técnica primária. E com o Paraná também. O Paranito pegou aquele campo lá, não podia nem jogar, né? Como é que chama lá? Atílio Jonetes. Eu nunca vi um campo tão ruim na minha vida. E o Paraná sobreviveu. O Giovani, o Atílio Jonetes era pai do Giovani? Não sei. Não. Não sei, eu também Tinha não que sei. proibir usar o nome Jonetes naquele campo. A falar em Gionedes, Eu ouvi o Gionedes tudo. tem uma matéria lá no 2 Esportes, ele deu uma entrevista num podcast Eu ouvi. de torcedores, o Pode Povão, torcedores do Curitiba, e ele falou, falou da Ele história é dele no contra a SAF, o Curitiba. Giovani é contra a SAF. Ele falou né? da história dele no Curitiba e falou que o Curitiba perdeu o salto que o Atlético deu. É verdade. E ele disse também que passou o cavalo encilhado de fazer o estádio, e até citou que daí não teria a reforma do estádio do Atlético. Eu ouvi a entrevista do Giovani, ele só falou verdade no Curitiba, só falou. Você chegou a acompanhar, Carneiro? Não acompanhei. E eu acho que o Giovanni Gionedes, eu não me lembro muito da passagem dele pelo Curitiba. Eu achei ele um pouco polêmico, assim. Não me recordo. O Curitiba está parado no Pagou tempo, no dívida, espaço, pagou há muito dívida, tempo, pagou né? Então, dívida. pra Teve mim, rebaixamento, o né? presidente que Teve um rebaixamento, mas 2005. Depois recuperou. Ele se sentiu obrigado a continuar e recuperou o Ele clube. ficou 2002 a 2007. Olha, depois- Teve Libertadores, É. né? Chegou a Libertadores. Eu acho que o Wilson Ribeiro de Andrade foi o último presidente. Eu do também Curitiba, acho, com eu brilho. também entendo. Eu digo, entre o Evangelino, passando pelo Joel Malucelli, naquele episódio ali, foi o Wilson Ribeiro de Andrade que marcou pelo Tetra, pelo bivice da Copa do Brasil e pela maldade que fizeram contra ele politicamente, impedindo a sequência dele no comando do clube e colocando presidentes inexpressivos e incapazes. A ordem ali foi o que perdeu na eleição. O Wilson não podia mais Foi se pro candidatar. Bacelar. Foi o Bacelar, depois foi o Samir Namur, depois veio o Renato Folador e daí o... O Curitiba deu azar infelizmente, também, né? Na hora que ia se recuperar com o Renato Folador, o Renatinho morreu. Não, o falecimento do Renatinho Folador foi um foi desastre. um desastre. Tanto para nós, amigos dele, mas para o clube também, para a família, evidentemente, mas para o clube, eles tinham bons projetos, boas ideias e era eficiente como executivo. Mas é história, né? E não tem outro, né? O que assumiu... Agora tem que O tocar. Juarez não estava muito bem de saúde. E depois um presidente que surgiu depois... Depois ficou o Glenn Stenger, que era vice, né? Pois que é. também- Isso era brincadeira. Muito fraco também.
Muito fraco. E daí fizeram a venda da SAF. Esse Glenn, na história, ele aposta a corrida com o Namur. Agora, o Curitiba está com uma dificuldade, e voltamos então ao tema SAF, né? A tal da Sociedade Anônima do Futebol, que é uma experiência nova, evidentemente, como a Lei Pelé. A Lei Pelé mudou não só o conceito das relações trabalhistas entre jogadores e clubes, mas mudou também o conceito moral e ético dos jogadores. Os jogadores ganharam uma independência e começaram a ficar muito ricos, que está refletindo no baixo nível técnico da seleção brasileira, no mau comportamento dos jogadores, inclusive em declarações, as infelicidades, porque são semi-analfabetos, né? Não tem base cultural. Não estou falando saber ler e escrever, isso acho que sabe, mas cultura não falta. Aí você ganha uma fortuna, com 18, 19, 20 anos, você já tem uma conta lá em cima. Cercado por aproveitadores, evidente, parentes, família, empresários, dirigentes, profissionais. Veja o caso do próprio Aleph Manga, né? Ganhando o que ganha, má orientação. Se envolver nesse tipo de coisa, a aposta, tanto que foi condenado, agora está acabando a pena dele, vai acabar no fim do mês Falar de julho. em Aleph Manga, você chegou aqui com esse papo? Não, eu não vou nem tocar porque é mentira, é uma fofoca. Como eles dizem, o Brasil Qual seria essa fofoca, Carneiro? Não, o Brasil não respeita o próprio idioma, né? Eles dizem fake news. Não, notícia mentirosa de que o Aleph Manga iria para o Atlético. Eu ouvi isso ontem à noite e não levei em consideração. Mas só concluindo então o que eu estava falando da SAF do Curitiba. O Curitiba vai ter muita dificuldade. Paulo Autori vai fazer que nem o circo chinês, naquele fio a 200 metros de altura, em cima de uma roda equilibrista, para levar o Curitiba da melhor maneira possível. Porque não vai ser fácil essa travessia do Coxa nesta temporada. E assim, e o problema maior, eu acho que foi pela expectativa toda criada com a venda da SAF, é uma revolução no Mas clube, aí eu vai não mudar culpo, tudo. aí eu não culpo a SAF. Eu culpo aquele último presidente que criou a expectativa. Como é o Glenn Stenger? O Glenn Stenger. A SAF nunca prometeu resultados imediatos. Mas assim, imagina, a torcida comprou isso, né? Mas não foi preparada a torcida. Não foi. A torcida não foi preparada. Mas isso é verdade. No anúncio da SAF, eles não me prometemos Não resultados prometeram. imediatos. Tanto que é um contrato de 50 anos. Não, Como é que eles iam prometer fatos imediatos, sabendo que iam pegar um clube totalmente esgotado, materialmente, emocionalmente, moralmente? Não iam fazer essa promessa. E assim, e a base, eu imagino que do projeto da SAF tem que ser o CT novo. Terminar esse CT e começar a formar jogador. O Curitiba só vai começar a colocar estruturas sólidas com isso, com um CT novo, formando jogadores, começando a fazer vendas e aos poucos dando os passos mais sólidos. Porque a ideia que o torcedor tem da SAF é que chega o investidor e já vai tirando dinheiro. Não. Mas dinheiro não resolve, se não tiver competência. Exatamente, ele Voltando não vai só tirar um pouquinho dinheiro. no tema do Atlético, como é que o Atlético vai administrar a cabeça do goleiro Bento? Com a expectativa que foi criada nele, goleiro da seleção brasileira, e indo para o futebol europeu. Daqui a pouco, não, nada feito, você continua. Ele está aborrecido. Eu posso garantir, soube de gente próxima de Bento, que ele está muito magoado com o fato de colocarem um obstáculo para ele ir para a Inter de Milão. Se especulou recentemente notícia aí de times da Arábia Saudita com o interesse dele, mas assim, 25 anos, você não vai mas pra lá, né? Não teve proposta nenhuma da Arábia. Mas houve uma especulação a respeito. Mas o Bento acho que não iria para se esconder lá também, né? Para esse tipo de mercado. Conforme for o Massari, o Grampo, ele vai. Bom, Você mencionou o Paraná Clube há pouco. Vamos falar do Paraná. Tem uma partida que vai decidir o seu futuro. Sim. É importantíssima essa Domingo, partida com o Patriota. Paráná e Patriotas precisa vencer. Que horas esse jogo? Esse jogo é de tarde, né?
Deixa eu ver aqui Parece o horário 4 certinho. horas, né? Vamos confirmar aqui. Mas assim, jogo decisivo para o Paraná para não perder mais um ano aí em série... não, domingo 11 horas. Ah, é às 11. 11 horas da manhã, o Couto Pereira, promessa de estádio cheio. Vamos ver E como... daí o Atlético não joga, evidentemente, porque tem jogo Joga na no Copa do sábado. Brasil. Sábado. O Atlético Então não joga sábado. no Brasileiro. E nem joga... E o Coritiba joga quando? Curitiba joga sábado, também fora de casa. Fora. Fora de casa contra o CRB. Muito bem. Então o Paraná vai decidir a sua sorte, eu diria a sua vida, né? Porque se ele não for bem sucedido, que eu acho Há improvável, mais um ano. é muito difícil. Mais um ano. Não, mas você religar os Exatamente. motores, mais 10 meses parado. Não, né? não. A torcida não sei se vai atender de novo um chamamento Não desse. sobrevive, não sobrevive. Não mas, sobrevive, porque muita coisa na vida do Paraná, e aí eu falo por participar desse processo como advogado, a própria recuperação judicial depende desta situação esportiva, que é voltar a ter a possibilidade de um calendário o ano que vem. ele precisa ter perspectiva, né? Porque se Exato. sobe ano que vem, o que ele vai ter? Ele disputa o Paranaense e só. Mas ele pode, para 2026, dependendo da campanha do Paranaense, conseguir vaga em Copa do Brasil, Sim, que mas já faz um tempo. tem outro time Conseguir Série D. tão importante quanto o Paraná, que também precisa definir o seu futuro para garantir calendário, que é a seleção brasileira. Né? Ela precisa se classificar para a Copa do Mundo. Veja que ponto que ridículo que nós chegamos. Temos, mas aí vai ser um trabalho, um início de trabalho agora para valer do Dorival. Mas Você acha que vão mexer no Dorival? Tem Mas que vem ter cá. cúpula, a CBF tem que ter diretoria decente. O Tem que Dorival mudar. está começando já, outro começo do Dorival. Mas o Dorival pelo menos ganhou, segurou os 2 finalistas da Euro. Ele jogou com a Espanha e a Inglaterra e não perdeu. Ganhou da Inglaterra e empatou com a Espanha. Carneiro, vamos ser sinceros, é gente fina, a gente conhece o Dorival, mas não tem roupa para ser técnico de seleção brasileira. Não é a seleção brasileira não é problema de técnico. E não é só jogador, não, mas é também. É cúpula e jogador. Mas é também. A imagem que viralizou, né, da eliminação do Brasil contra o Uruguai foi da rodinha dos pênaltis e o Dorival fora da rodinha. Depois ele explicou que esse é o momento dos jogadores, ele nunca entra ali e tal. E não é, né? E não mas é. Na É uma rodinha do desculpa Uruguai dele. estava lá o Bielsa conversando, orientando. O que vocês Aquele que pensam bateu disso? o pênalti e a bola O- deu na trave. Parecia uma galinha choca, pulando. o- Quem é ele? O Douglas zagueiro, Luiz. o zagueiro. Primeiro foi o Militão. Primeiro O Militão não Militão. podia bater pênalti, O bateu. Militão. Aí Depois o o Dorival Douglas Júnior Luiz. errou. Quem é que foi O outro? Douglas Luiz. Douglas Luiz. Isso não joga nada. Pois é, mas... Isso não pode estar na seleção brasileira, como o Paquetá não pode estar na seleção Exato. brasileira. Não tem condição. Ah, mas ele joga no não sei aonde, no Ele joga Nottingham agora na Forest. Juventus, foi transferido para a Juventus agora. Não, mas o tal Ele de jogava, Paquetá, o Paquetá joga no West Ham. West Ham, né? O presunto do West. Meu amigo, não pode. Seleção brasileira, como dizia o Sicupira, é sangue azul. Se não for super, Mas nós não pode. temos mais sangue azul aqui Tem. também. Se cara. souber convocar, tem. Não E se tem. tiver cúpula da CBF, tem. Mas você acha que tem muito interesse em... Só Muito. interesse. Aí Só eu- interesse. Só interesse. Aí fica Interesse complicado. de... hoje, na seleção brasileira, quem manda são os empresários. E a partir do momento que o Neymar estiver em condição de jogo, ele volta para a seleção ou não volta? Volta e não vai resolver nada. Porque já era. E você, Mafus, o que você acha? Eu acho que volta e vai participar de uma solução emergencial para classificar o Brasil. Olha aí. Opiniões, Mas não tem melhor que opiniões ele. diferentes. Mas Eu não acho que tem o melhor Neymar que fracassou ele. em 3 Copas do Mundo, Mas- fracassou em Copa América. Eu acho que não tem história mais. Mas não surgiu nada. Eu também sou contra o Neymar. Não sou contra. Mas eu sou. tenho pena dele. Mas eu sou. Talvez por pena. Não, pena eu não tenho. Mal orientado. Né? É. Ele é um exibicionista. Né? E um coitado. Aqueles aviões, aquelas. Agora, helicópteros. veja bem o Dorival. Exigiu que o Hendrick entrasse. Vamos dar tempo ao tempo.
Mas por que dar tempo ao tempo? Só porque o Hendrick tem 17 anos. Agora estão falando que o Estevão do Palmeiras, vendido ao Chelsea, é uma esperança. Eles, não, mas é muito cedo ainda. Mas por que é muito cedo? Olha, o Rafael Veiga, o Pedro, o Gerson do Flamengo tinham que estar na seleção. O Gerson tinha que Tá? estar. Aí eu concordo. O Dorival Júnior talvez não esteja realmente num nível assim, mas daí tem que pegar alguém de fora. Nós não temos aqui, né? É complicado. O Bielsa fez um belo trabalho no Uruguai, hein? Fez. E o Uruguai perdeu esse jogo para a Colômbia por inabilidade dos seus jogadores. Se bem que o Suárez foi infeliz, a bola deu na trave. Mas perdeu muito gol. O Arrascaeta perdeu gol, um monte de jogador. O Uruguai poderia ter vencido a Colômbia. Palpite rápido. Uruguai Colômbia ou Argentina? Inglaterra ou Espanha? Vai, quem ganha? Eu vou torcer para a Colômbia. Colômbia. E É. Inglaterra e Espanha, quem ganha? E Inglaterra e Espanha, eu vou torcer para a Inglaterra, que ainda não ganhou a Euro. Eu também. E a Espanha já ganhou muitas vezes. Colômbia e Inglaterra. Colômbia e Inglaterra. Então, sexta-feira que vem a gente volta aqui e vê se os dois estão bons de palpite. É isso? Fechamos mais essa edição do Eu Carneiro. não tenho vocação para pitonisa, hein? Mas voltamos semana que vem, sexta-feira que vem, estamos de volta aqui no podcast Carneiro e Mafuz no 12 Esportes. Valeu, um abraço, tchau, tchau.